Fala, tropa, olha, o sistema que eu vou apresentar para vocês hoje é o GURPS, certo? Esse é um sistema que eu gosto muito porque se a gente aprender um sistema só, a gente consegue jogar qualquer tipo de coisa. A gente pode jogar fantasia medieval, pode jogar um cyberpunk, um RPG de pirata, de viking e por aí vai, né? Diferente de outros, como o D&D. O D&D a gente só pode jogar fantasia medieval. Então, para a gente não ficar só em um jogo específico, se caso a gente quiser mudar futuramente, então já vamos aprender logo o GURPS, certo? A única parte mais chatinha do sistema é para criar o personagem, onde você tem que distribuir os níveis dos atributos, certo? A criação do personagem é dividida em três partes. Eu costumo dividir em três partes: atributos, antecedentes sociais e perícias. Os atributos são responsáveis pelas características que o seu personagem tem, que são força, destreza, inteligência e vitalidade. Os antecedentes sociais são coisas ligadas mais um pouco com o passado do seu personagem. E os antecedentes sociais são carisma, riqueza e reputação. E as perícias são as profissões ou habilidades ou dons que você quer que seu personagem tenha, certo? No caso, você escolheu uma classe. A classe ela vai ser comprada como uma perícia, porque ela vai ser meio que uma habilidade que você vai ter, certo? A classe é meio que a sua profissão. Então vamos lá, começar pelos atributos. Já vou montando um personagem aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia. Eu não vou montar o personagem de ninguém, eu vou montar um personagem que eu tô criando agora. Vamos supor, certo? Para uma fantasia medieval. Antes de montar o personagem, é bom a gente já ter em mente o que é que a gente quer que ele seja e o nome, né? O nome do meu vai ser Vitiligo, vamos supor. Vitiligo. E eu quero que ele seja um bardo. Um bardo não, eu vou botar um guerreiro, que é mais comum para que todo mundo entenda. Eu quero que ele seja um guerreiro. Um guerreiro, certo? Pronto. Todos os atributos, antecedentes sociais e perícias são comprados com pontos, certo? São comprados com pontos extras. Como é que eu consigo esses pontos extras? Você inicialmente começa sem nenhum ponto, porque seus atributos e antecedentes sociais estão todos no nível normal ou zerados. Então, como é que eu consigo pontos para poder ir aumentando? Sempre que eu aumentar um, eu tenho que diminuir no outro. Por exemplo, sempre usando a lógica para o que vai vir fazer mais sentido com o seu personagem. Vamos começar pelos atributos. Por exemplo, dos 4 atributos, força, destreza, inteligência e vitalidade, qual que um guerreiro vai precisar mais? Seguindo a lógica, é força. Então, eu tenho que ter a minha força maior, certo? Dos 4, o que eu acho que vai importar mais para um guerreiro seria a força e a vitalidade, que é a energia vital dele. Então, como é que eu faço isso? Os níveis são distribuindo da seguinte forma, de 2 em 2 pontos. Você sempre começa com todos os atributos no normal. O normal é igual a 10, ou seja, a minha ST, por enquanto, a minha força, a destreza, a inteligência e a vitalidade são tudo 10. Se eu subir ou aumentar, vai ser de 2 em 2. Sendo que o mínimo que eu posso abaixar só é 8, certo? Eu só posso descer um nível, como mostra na tabela que tem lá no PDF que eu mandei. Tem a tabelazinha e o nível, aí você tem que fazer todo o personagem dentro dessa tabela. Então é o seguinte, se todos são 10, então se eu quero aumentar a minha força para 12, quer dizer que eu subi um nível. Então eu vou aumentar minha força para 12, eu subi um nível. Então, para eu poder aumentar ela para 12 e não ficar 10, eu tenho que diminuir em outro atributo. Então, eu vou diminuir na destreza. Então, ele de 10 vai ficar 8. E como eu quero a minha vitalidade alta também, a minha vitalidade também eu vou colocar 12 e diminuir na inteligência. Então, é assim que funciona. Sempre que eu aumentar um, eu tenho que diminuir no outro. E se caso que eu quis a minha força fosse 14, subindo de 2 em 2, eu subi 2 níveis extras.
Então, eu teria que diminuir 2 níveis extras. Eita, teria que diminuir 2 níveis de outro atributo ou antecedente social. Sempre você pode fazer essas mesclagens. Os antecedentes sociais são a carisma, a riqueza e reputação. A carisma tem a ver com a lábia do seu personagem, tem a ver com a simpatia dele quando você for fazer testes que envolvam outros NPCs ou outras pessoas dentro do jogo, certo? Vocês vão ganhar umas bonificações nesses testes, certo? A carisma, riqueza e reputação, ela é mais ou menos isso. Elas são benefícios que vão lhe trazer na hora dos testes ou na hora dos equipamentos iniciais do seu personagem. O carisma, certo? E a riqueza e a reputação, eles são como os atributos que você, para aumentar um, tem que diminuir no outro. Mas só que eles só podem ser aumentados ou diminuídos até 3, só pode ser aumentado até mais 3 e diminuído até menos 3, sendo que o inicial de todos são 0, certo? Conforme eu aumento um, eu tenho que diminuir no outro para ir igualando. E lembrando que eu tenho que deixar um pontinho extra para poder comprar as perícias. Então vamos lá. A carisma, que é um pouco da lábia. Eu acho que um guerreiro não precisa muito de carisma. Então eu vou botar minha carisma negativa para poder ganhar níveis. Sempre que eu botar negativo, eu ganho níveis. Se eu botar positivo, eu perco níveis extras, certo? E os níveis extras são para isso. Eu posso usar os níveis extras para aumentar antecedentes sociais, posso usar para aumentar os atributos novamente e também para comprar as perícias. Mas lembrando que é obrigatório sempre deixar 1 ou 2 pontos para poder comprar as perícias. Então, meu carisma eu vou deixar negativo, vou deixar menos 2. Ou seja, sempre que eu vou fazer um teste para ver se meu personagem é carismático ou não, eu vou fazer com a desvantagem de menos 2. A riqueza eu vou deixar mais 1, ou seja, ainda tenho um ponto extra. E a reputação também eu não vejo tanta diferença e também vou deixar menos 1, para eu ter 2 pontos extras, certo? E assim é que eu vou equilibrando o meu personagem. Deixa eu colocar. Pronto, a gente já distribuiu tudo certinho, certo? Lembrando que se esses pontos extras, esses 2 pontos extras que eu tenho, eu também posso usar para subir os meus atributos novamente, certo? Posso gastar com o que eu quiser. Agora vamos para as perícias. As perícias são as profissões ou habilidades que o meu personagem tenha. Então, sempre que tem uma habilidade, eu tenho que comprar ela com esses pontos, certo? Então, como eu quero ser um guerreiro, eu vou comprar a perícia de guerreiro. Guerreiro. Como é que funcionam as perícias? As perícias funcionam da seguinte forma. Você tem que comprar os níveis das perícias. Toda perícia que você comprar, exceto as de magia, exceto a perícia de mago, você sempre vai começar no nível 1. E sempre que a sua perícia começa em um nível, você recebe mais 4 de vantagem em testes. Como é que funcionam os testes? Os testes funcionam da seguinte forma. Você vai pegar 3 dados de 6 lados, vai rodar os dados e comparar o resultado com o número base. O número base é o atributo ou o cálculozinho que vai ser testado no momento. Como é que eu faço esses cálculos? O teste básico, o teste de personagem é isso. Os 3 dados mais alguns modificadores. Esses modificadores vão depender da dificuldade ou outras coisas. Um monte de coisa pode definir esses modificadores. Podem ser considerados como vantagens, se for uma coisa mais fácil, ou uma desvantagem. Os testes vão servir para o quê? Vão servir para todo tipo de ação que vai exigir um certo esforço do seu personagem, seja esforço físico, da mente e alguma coisa. Por exemplo, abrir uma porta. Todo mundo consegue abrir uma porta,
Mas e se essa porta estiver trancada? Você vai ter que usar a sua força para poder arrombar. Então eu faria um teste de personagem usando o meu atributo de força, certo? Porém, eu vou ter uma desvantagem, vamos supor, de -2, porque é uma porta forte e está trancada. Como é isso? O meu atributo, eu vou fazer o seguinte, vou rolar os 3 dados, o valor que cair... Não, eu vou fazer o seguinte, perdão, me atrapalhei aqui. Eu vou pegar o meu atributo e vou subtrair 2 para poder fazer o teste, certo? Essa subtração ou adição sempre é feita pelo mestre. O mestre é que define a dificuldade e os modificadores para você realizar o teste. Pronto, o meu atributo é 12. Eu recebi um modificador de -2. Então, 12 menos 2, 10. Eu tenho que fazer um teste com o número base 10. Como é que funciona o teste? Vou jogar os 2 dados e comparar o resultado com o número testado. Meu número testado, no caso, é 10. Então, se eu tirar menos de 10 ou 10 no resultado dos 3 dados, eu consegui realizar a ação. Agora, se passar de 10, eu não consegui. E lembrando que se nos 3 dados caírem em 1, independente do número que está sendo testado, no caso, né, se o número testado for 3 e os dados caírem em 3, que é igual, não importa se cair igual ou nada, sempre vai ser um sucesso definitivo. E se sempre cair 16, ou seja, com 6 dados, vai ser sempre uma falha crítica, que dependendo da ação, pode trazer algo que não seja muito agradável, certo? E também o sucesso decisivo pode trazer algumas bonificações. No caso dos ataques, um sucesso definitivo, se cair 3, vocês recebem o dano crítico. Vocês fazem um acerto crítico, que tiram metade, vocês aplicam o dobro do dano normal, certo? É assim que funciona o teste de personagem. E quando eu comprar minhas perícias, eu vou ter as vantagens nos testes de personagem que tenham relação com a minha perícia. Ou seja, vou ganhar 4 pontos de vantagem, 4 pontos de modificadores para ações que sejam relacionadas à minha perícia. Por exemplo, um guerreiro nível 1, ele ganha 4 pontos, ele ganha mais 4 para teste que tem a ver com a minha área de guerreiro. De guerreiro, seja o que? Para luta. Então, eu vou fazer o teste e no modificador, que foi aquele que eu subtraí 2, em vez de subtrair, eu vou somar mais 4. Eu vou somar mais 4. Só que tem um porém. Toda ação que exija um certo tipo de treinamento, você automaticamente tem um modificador de -6. Por exemplo, a tarefa de abrir uma porta. É uma tarefa arrombar uma porta. Qualquer um consegue fazer dependendo da sua força. Você não precisa de um treinamento específico para poder arrombar uma porta. Mas, se for um teste de combate, eu vou ter que ter um certo tipo de treinamento para poder aplicar um golpe ou fazer qualquer coisa do tipo. Então, o modificador que eu recebi de -2 pela porta, que estava forte e trancada, sempre que for alguma tarefa que exige um certo tipo de treinamento, eu vou fazer o teste com -6. Mas por isso que vem o bônus da perícia. Porque se você tiver a perícia, você vai ter algumas vantagens. Por exemplo, o guerreiro nível 1 tem mais 4. Um guerreiro nível 2 tem mais 8. E por aí vai. Cada nível que você aumentar com seus pontos, você vai ganhar mais 4 de benefício, mais 4 de vantagem. Então, eu vou comprar, como eu tenho 2 pontos extras, vou comprar guerreiro nível 2 e ficar com 8 pontos extras. Então, vamos supor, numa luta, eu como guerreiro, certo? Vamos supor que eu não tenho guerreiro. Eu vou fazer a luta só com a minha força. Então, para lutar, eu terei que ter algum tipo de treinamento. Então, já vou receber um modificador de -6. E para lutar, eu vou usar meu número base e o da força, do atributo de força. Então, 12 menos 6 é igual a 6. Então, o meu número base, que eu tenho que fazer o teste rolando os 3 dados, vai ser 6. Isso se eu não tiver nenhuma perícia
relacionada à luta ou à tarefa que está sendo efetuada. Aí vamos rolar os dados. Pronto, o resultado dos dados caíram 9. Ou seja, eu não passei, porque foi maior que 6. Se fosse 6 ou menor, eu teria passado. Então, esse 6, que foi o número base que eu joguei, eu vou agora, se eu tivesse, agora eu vou fazer o teste com já a minha perícia de guerreiro. Vamos lá. O 12 da força, sempre que você comprar uma perícia, você vê qual atributo está relacionado à sua perícia para você poder fazer os testes. E sempre esse cálculozinho você faz antes para não ter que estar fazendo direto na hora. Você só precisa fazer uma vez, se você tiver a perícia. Só faz uma vez e usa infinitamente. Sempre que eu comprar uma perícia, eu vou ver qual atributo faz mais sentido em usar com aquela perícia. Por exemplo, um atributo de decifrar enigmas ou desarmar armadilhas. Ele vai ser, essa perícia vai ser relacionada a 4 atributos: força, destreza, inteligência ou vitalidade. Na minha opinião, seria relacionada à inteligência. Então, o número base que eu vou usar vai ser inteligência. Mas como tem a perícia de guerreiro, eu vou utilizar o número base de força. Meu número base de força é 12. 12. Então, eu já recebo o modificador de -6 para todos os testes que vão exigir das minhas habilidades de guerreiro. Então, -6. 12 menos 6 igual a 6. Só que a minha perícia de guerreiro me dá um modificador de mais 8. Então, 6 mais 8, total 14. 6 mais 8, 14. Agora buguei. Pronto, então vejam a diferença. Se eu não tivesse um treinamento, eu iria fazer o teste com o número base de 6. Mas eu tendo o treinamento, eu vou fazer o teste com o número base 14. Certo? Qualquer dúvida sobre isso é só me perguntar aí depois que eu explico tudo novamente. Então, esse cálculo você só faz uma vez para sempre, certo? Eu acho que ficou claro aqui essa questão desses testes, certo? E também tem mais uma coisa: cada atributo seu será responsável por um subatributo, certo? A força será responsável pelo seu PV, seus pontos de vida, certo? Então, seu PV vai ser igual à força. No caso, minha força é 12, meu PV vai ser 12. E na tabelinha, tem mostrando tudo lá, certo? E a minha força também será responsável pelo meu dano básico, que é o dano que eu causo com armas de ataque corpo a corpo, ou pelo meu dano de soco e porrada, certo? O meu dano base vai estar relacionado também à minha força. Eu vou olhar qual é o meu número de força e vou ver lá naquela tabelinha do PDF qual o meu dano básico, certo? Então, meu dano básico, vou botar DB. Meu dano básico será de 1d6 menos 1. O que significa isso? Que sempre que eu acertar um ataque, eu terei que jogar um d6 e subtrair 1 do resultado. O que é um d6? Um d6 é um dado de 6 lados. Sempre que eu acertar um ataque, eu jogo um d6. O resultado que cair, eu subtraio 1 e esse vai ser o meu dano que eu atingi o inimigo. Porém, o dano base, ele muda, sempre você vai ter o dano base de força. Porém, se você tiver alguma perícia de magia, o seu dano base vai ser equivalente ao seu número de inteligência, porque a magia é uma perícia que você vai utilizar da inteligência. E diferente das outras perícias, na magia você não recebe vantagem e nem vai comprando por níveis, certo? Como o guerreiro, que tem que comprar o nível 1, comprar o nível 2, comprar o nível 3, sendo que só vai até o 4. Tudo só vai até o nível 4, as perícias. A magia você só compra uma vez e vai utilizar ela para sempre, certo? Então, o seu dano base de magia vai ser relacionado à sua inteligência e não à força, certo? Aí você vai ter 2 danos básicos, o dano básico de magia e o dano básico de força. A sua destreza vai ser responsável para testes que sempre vai exigir da sua agilidade, da sua precisão, reflexo e por aí vai. A inteligência, ela, além de ser responsável pela magia, no caso de um mago, ela é responsável pela sua vontade. O que é a vontade? A vontade é o quanto você tem vontade de fazer algo, certo?
quanto você tem vontade, o quanto você está concentrado para fazer aquilo, se você está com medo, se você está concentrado, se você resiste. Essa é a vontade. A sua vontade vai ser igual à sua inteligência. Minha inteligência é 8, minha vontade vai ser 8. E a vitalidade é igual à fadiga. A fadiga é o cansaço do personagem. Então, no caso de magos, sempre que ele usar uma magia, ele vai ter menos um ponto de fadiga. Certo? A fadiga sempre vai ser subtraída nos casos que vão exigir algum esforço seu. Ou seja, sempre que você tiver em um combate, dependendo do combate, você vai perder alguns pontos de fadiga. Certo? Que você vai ficar mais cansado. Então, a sua fadiga vai ser igual ao número da sua vitalidade. Minha vitalidade é 12, minha fadiga vai ser 12. Certo? Então, pronto. O nosso personagem já está criado. E o que é que eu faço agora? Os equipamentos do seu personagem. Deixa eu explicar logo. Os equipamentos do seu personagem, eles serão responsáveis através da sua perícia. Sua perícia é que vai definir os seus equipamentos, certo? E vai depender da sua perícia ou da sua riqueza. Se você tiver uma riqueza positiva, mais 1, mais 2, mais 3, você terá direito a uns equipamentos melhores, os melhores equipamentos que você tem. Já se você tiver uma riqueza negativa, você vai ter equipamentos básicos ou começa sem nenhum equipamento, dependendo da sua riqueza. Se você tiver riqueza menos 2, menos 3, você vai começar sem nenhum equipamento ou com os equipamentos todos socateados, certo? Não vai ser dos melhores, não. Já se a sua riqueza for normal, você tem os equipamentos básicos e pronto. Então, tudo isso vai da parte de interpretação, certo? Então, eu como guerreiro, eu tenho riqueza mais 1, ou seja, eu tenho a riqueza um pouco. Eu não posso ter os equipamentos tão topados, mas também não posso ter uns tão fracos. Então, os meus equipamentos serão espada, certo? Uma espada, um escudo, deixa eu ver uma coisa a mais também que guerreiro precisa. Vou ter uma adaga, colocar aqui uma adaga escondida, certo? Isso fica a seu critério, né? Como tem uma riqueza um pouco mais alta, eu posso ter. Agora, se eu tivesse mais baixa, é só o básico ou nada. Pronto, deixa eu ver o que mais que eu preciso. Uma armadura, mas a armadura funciona da seguinte forma. As armaduras são divididas em 3 tipos. Armaduras leves, médias e pesadas. Dependendo da sua perícia, você vai analisar e ver qual dessas 3 armaduras que será mais viável para o seu personagem. Então, como sou um guerreiro, eu seria responsável pelas armaduras pesadas, certo? Então, vou botar aqui armadura pesada no meu inventário. Para os meus itens iniciais, armaduras pesadas. Armadura pesada. Pronto. Nada daquelas armaduras de placas de ferro. Por aí vai. E também é o seguinte, a sua riqueza vai lhe dar benefícios, vai lhe dar vantagens ou desvantagens, certo? Do que? Nas jogadas de dano e de proteção. Se você tiver uma riqueza negativa, você vai ter que subtrair o número da sua riqueza na sua proteção e no seu dano, certo? Se você tiver positiva, você vai acrescentar na sua defesa e no seu dano. Ou seja, a minha riqueza é mais 1. Então, eu vou ter mais 1 de dano e mais 1 de proteção. Certo? Então, sempre que eu lançar o meu dado de dano na jogada de ataque, eu vou ter mais 1. E sempre que eu for me proteger, eu vou ter mais 1 também de proteção. Mas também tem a proteção da armadura, que como a armadura é classificada em 3, e funciona da seguinte forma. Cada nível de perícia eu tenho o meu ponto de proteção. Por exemplo, armaduras leves é 1 ponto de proteção por cada nível de perícia. Ou seja, se eu sou um guerreiro nível 2, então, se a armadura leves é 1 ponto de proteção para cada nível de perícia, então eu tenho 2 pontos, porque eu tenho 2 níveis, então é por cada nível de perícia eu tenho 2 níveis, então será 2 pontos de proteção, se eu tivesse caso de armaduras leves. As armaduras médias são 2 pontos de proteção por cada nível de perícia, e as armaduras pesadas são 4 pontos de proteção por cada nível de perícia. Então, como o meu guerreiro ele usa uma armadura pesada,
ele vai ter 8 pontos de proteção, por conta que eu tenho 2 níveis de perícia. Então, eu vou adicionar os meus 8 pontos de proteção com 1 ponto da riqueza de proteção que eu também tenho. Então, eu vou colocar aqui que eu tenho 9 pontos de proteção, por conta da minha riqueza e da armadura. Isso sempre vai depender da sua interpretação, certo? Porque, por exemplo, uma armadura leve é um mago que usa, o mago usa uma armadura leve. Um assassino pode usar aquelas roupas de couro mais forte, né, do que a manta do mago. Então, ele teria uma armadura média. Agora, um guerreiro, um bárbaro, eles usariam armaduras mais pesadas. Tudo isso vai da interpretação da sua classe, certo? Então, pronto. A gente já montou o personagem, já definiu o equipamento inicial. Tá tudo certo para a gente jogar. Então, vamos para as regras, certo? As regras são teste de habilidade, que eu já falei, como é que faz o teste, joga os 3 dados e compara com o atributo. Se for algum teste que exija treinamento, você tem um modificador de -6 e tem também a vantagem da sua perícia, certo? +8, +4, dependendo do nível da sua perícia. Temos aqui a magia e poderes psicológicos, né? Isso aqui só serve para magos e funciona da seguinte forma. Para você poder utilizar a magia ou poderes psicológicos, você tem que ter a inteligência no mínimo 12, certo? Ou seja, um nível a mais. E tem que ter a riqueza no nível normal, que é 0 ou positiva. Você não pode ter a riqueza negativa, tá bom? Certo, expliquei isso. E sempre que você usar as habilidades de magia, certo? As habilidades de magia ou poderes psíquicos, você gasta 1 ponto na sua fadiga, que é o seu cansaço, certo? E sempre para você curar, você gasta 1 ponto de fadiga para curar 1 PV, seja seu ou dos seus aliados. E sempre o número base vai ser a inteligência, né? Nesses testes de magia. A magia, no caso de magos, bruxos, feiticeiros, essas coisas, funcionam da seguinte forma. Você tem que definir, descrever a magia que você quer fazer em 2 palavras, certo? Por exemplo, bola de fogo, criar luz, transformar em pedra, certo? Então, dependendo do seu nível de magia, certo? Do nível do seu personagem, algumas magias vão durar um pouco, outras magias vão durar mais e por aí vai. Vai tudo depender da interpretação entre jogador e o mestre, tá bom? Para magias que vai exigir um pouco mais de força, tipo personagens níveis baixos, quer usar uma magia que tá além do alcance dele, ele vai ter que fazer um teste de concentração que é relacionado ao subatributo de vontade, que eu já expliquei, certo? Sempre que usar a magia, você gasta 1 ponto de vida, 1 ponto de fadiga, certo? Que é o ponto de cansaço. E os poderes psicológicos você usa normalmente, porque geralmente os poderes psicológicos são mais específicos, né? Por exemplo, eu tenho um poder sobrenatural de se comunicar com almas, eu tenho um poder sobrenatural de teleporte, psicológico, essas coisas. Telepatia, porque como eles são mais específicos, não precisa essa questão de falar, de resumir em 2 palavras para poder fazer o feitiço ou a magia. E para fazer as magias, você vai fazer a mesma coisa do teste de personagem e vai somar ao seu nível. Por exemplo, todos os personagens iniciais começam no nível 1. Então, faço o teste com o meu número base, que é a inteligência, mais o nível 1. No caso, minha inteligência é 8 e meu nível é 1. Então, se eu fosse fazer um teste de magia, se eu fosse mago, então eu teria o número base 9. Mas lembrando que todo mago tem que ter inteligência no mínimo 12. Vamos lá. A avaliação de dano. A avaliação de dano funciona da seguinte forma. Sempre que o seu personagem chegar ao PV 0, você tem que fazer um teste de personagem com o número base da sua vitalidade. Se você falhar, você desmaia. Agora, se você passar no teste, você acorda e recupera 1 ponto de vida para continuar lutando, certo?
Se você também chegar à fadiga 0, você perde 1 ponto de vida. Quando a sua fadiga chegar a 0, você perde 1 ponto de vida, né? Que você está muito cansado. Você teria que descansar ou fazer teste para tentar recuperar a fadiga, né? O teste usando a vitalidade também, para poder recuperar a sua fadiga. A fadiga ela é recuperada com tempos de descanso. O normal é 10 minutos de descanso sem agir para poder recuperar 1 ponto de fadiga, mas isso fica a critério do mestre e jogadores, certo? Eu posso definir muito bem 5, 2 minutos e você recupera 1 ponto de fadiga, certo? Se caso você receber um dano muito negativo, por exemplo, ficar com um PV -5, por exemplo, eu tenho meu PV no combate, a gente lutando, eu tô com PV de 2. E eu recebo um dano de 10. Ou seja, eu vou ficar com o meu ponto de vida negativo. Automaticamente eu já entro em um colapso. Então eu já devo fazer um teste para ver se eu morro ou não, né? Diferente se chegar a 0, porque se ele chegar a 0 ou tipo -1, -2, por aí ainda você vai fazer um teste para ver se você desmaia ou se você se recupera. Agora, se você receber um dano muito forte, você já entra em colapso e tem que fazer um teste só para ver se morre ou não. Certo? A mesma coisa com a fadiga. Fadiga é só recuperar a vontade, para você se concentrar, certo? Essa é a avaliação de dano. Fica a critério do mestre, que sempre que você receber um dano por impacto, veneno, armadilha, o mestre que vai definir o dano que você recebeu. Teste de carisma vai ser relacionado com a carisma que você tem. Você vai jogar 3 dados e vai ver na tabela qual a reação de algum personagem ou criatura. A experiência funciona da seguinte forma: sempre que o seu herói participa de uma missão, que ele conclui a missão, você ganha 1 ponto de experiência. Diferente de outros jogos, você não ganha experiência no caso de combate, certo? Você matar uma criatura, você não ganha experiência, só ganha quando realizar a missão. Isso, pai? Quando realizar a missão, certo? Só se for tipo... Ainda não, a gente acordou agora. Tipo, você só ganha experiência no caso de combate se for contra alguma criatura muito forte, tipo um Leviatã, ou um dragão de 5 cabeças, ou um dragão celestial. Essas criaturas aí você ganha 2, 3, 4, 5 pontos de experiência. Ou também dependendo da missão. Se a missão for uma missão normal, é 1 ponto de experiência. Se a missão for mais complicada, você recebe 2, 3 pontos. E funciona da seguinte forma: quando você acumular 12 pontos de experiência, você passa para o nível 2. E para passar para o nível 3, vai ter que acumular o dobro. E assim sucessivamente. Para o nível 3, eu tenho que acumular 24 pontos. Para o nível 4, tenho que acumular 48 pontos. E por aí vai. E sempre que eu subir um nível, eu ganho 1 ponto extra para melhorar o meu personagem nos atributos, ou comprar perícias, ou nos antecedentes sociais. Fica a seu critério. E por último, o combate, certo? O combate ele funciona da seguinte forma: ele é dividido por turnos. Sempre que começar o combate, todos os envolvidos no combate, sejam os jogadores e os inimigos, vão rolar um dado e quem for tirando os números maiores vão sair atacando primeiro em sequência, certo? Cada um tem seu turno. No seu turno, você pode escolher entre 4 coisas, né? Como tá lá no PDF que eu mandei: ataque corpo a corpo, ataque à distância, movimento e se defender. O ataque corpo a corpo, você vai utilizar aquele mesmo cálculo base para sua perícia de ataque, né? Que é o cálculo que bota lá -6 mais a vantagem da sua perícia. No meu caso, eu já tenho isso calculado, que é 14. Para ataque corpo a corpo, vai depender como é que eu vou conseguir atacar ou não. Vai depender do meu inimigo, se ele tem alguma perícia em combate também. Se ele tiver alguma perícia em combate, eu vou subtrair metade do bônus dele no meu ataque, certo? Por exemplo, eu vou lutar com um cara que ele não tem nenhuma perícia em combate, então eu faço o teste com o meu número base 14 normal, certo? Se eu tirar
14 ou menos, eu consegui atacar. Se eu tirar mais, eu não consegui. Agora, se ele tiver alguma perícia, por exemplo, ele tem alguma perícia em combate nível 1. Ele tem 4 pontos de vantagem, de bônus. Então, do meu 14, eu tenho que subtrair metade do bônus dele. Como ele tem 4, metade do bônus dele vai ser 2. Então, eu tenho que subtrair 2 do meu 14 e fazer o meu teste com 12. Se ele tiver 8 de bônus, eu tenho que subtrair 4 do meu 14 e fazer o teste com 10. Porque conforme ele tem alguma habilidade, eu vou ter dificuldade para poder realizar essa ação. Certo? Então, a mesma coisa do teste. Rola os dados e vê se conseguiu atacar ou não. Certo? Se você acertar o ataque, aí você vai rolar o dado de dano. O seu dano básico, que é aquele lá que depende da sua força, certo? Você vai fazer aquele procedimento de 1d6 menos 1, né? Que é o caso da minha força. Você vai olhar a sua lá na tabelazinha, se for de força, ou se for de magia, vai olhar lá relacionado à inteligência. Se eu tiver desarmado, eu vou poder ter só direito a metade do meu dano que eu apliquei. Por exemplo, meu dano é um d6 menos 1. Eu joguei o dado, tirei 4. Menos 1, 3. Eu só vou ter direito a metade. Metade de 3 é 1,5. Mas considere frações. Você vai ter 2. Sempre aproximando para o maior. E se caso você tiver armado, você vai utilizar o dano base total. Utilizar o dano base total e adicionando a bonificação do nível da perícia. Como eu sou guerreiro 2, nível 2, eu vou adicionar mais 2 no meu dano e também a vantagem da riqueza, que eu tenho mais 1 nos danos também de riqueza. Ou seja, eu vou adicionar mais 3, que é 1 da riqueza, e 2, que eu tenho 2 níveis de guerreiro. Certo? Ataque à distância. Ataque à distância você não vai subtrair nenhum bônus do seu inimigo. Não vai subtrair nada pela metade. Vai utilizar o seu número inteiro. Porém, dependendo da dificuldade, né, devido à distância ou alguma coisa do tipo, você vai ter alguns modificadores negativos, certo? Vai ter um modificador de menos 2, menos 3 e por aí vai. Na hora de realizar o teste, certo? E um sucesso, você, no caso de armas de arremesso, tipo, quero jogar um machado ou um arco, você vai utilizar o seu dano básico inteiro. Agora, se for armas, né, tipo em outros jogos, que for pistolas, ou rifles, aí eu vou ter o dano específico da minha arma, que não vai ser relacionado ao dano básico, né? Como a gente vai jogar de fantasia medieval, isso vai servir para armas com armas misteriosas, com encantamento, alguma coisa assim do tipo, certo? O movimento é só apenas para você se movimentar de um ataque corpo a corpo para um ataque à distância, ou do ataque à distância para um ataque corpo a corpo, sendo que isso consome um turno seu, certo? Como é dividido em turnos, cada turno você escolhe uma dessas ações. E por último tem a defesa. Para se defender, né, você tem 2 tipos de defesa. Essa defesa você tem que fazer um teste com seu número base para ver se você conseguiu se defender. Se você conseguiu, você recebe o bônus de defesa do seu nível da perícia. Como eu tenho mais 8, ou seja, eu consigo defender 8 pontos do dano do inimigo, certo? Sempre que o inimigo lançar o dano dele, eu subtraio o meu bônus de defesa do coisa dele, né? Isso eu tenho que fazer um teste e gastar um turno. Porém, eu tenho também aquele ponto de proteção 9, que foi inicial calculado do meu o meu equipamento e o meu ponto de riqueza, certo? Esse aqui eu não vou precisar fazer um teste para poder subtrair, só se eu quiser utilizar ele junto com a proteção de guerreiro, certo? E assim é que vai. O combate vai durar até que um dos dois venha a morrer no meio do jogo, certo? E pronto. Isso é tudo que eu tenho para falar do sistema. Então, qualquer dúvida, vocês vão me perguntando aí.